Para a Bíblia e fazer a leitura de Mateus 6, 5 a 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então está aí a nossa passagem de hoje. Vamos estar estudando esse trecho da Bíblia. Deixa eu falar com vocês aqui algumas frases sobre oração, né? Como a oração é importante. Então eu selecionei, em vez de eu falar aqui o que é oração, eu selecionei algumas frases sobre oração. A primeira está lá, eu gostaria que a gente lesse junto. Vamos ler juntos? Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar, né? Charles Spurgeon. Eu só peguei uns carinhas assim, bem fraquinhos assim, tá? Só o Charles Spurgeon falando sobre oração. Vamos ver uma outra frase aí de grandes autores. Vamos lá? Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela, né? Isso é muito verdadeiro, né, irmão? Se a gente ama alguém, a gente ora, né? Ora por ela, ora pela conversão dela, ora para Deus guardar, protegê-la ela naquele dia, não é? É assim que nós oramos pela nossa família, pelos nossos filhos, né? Sempre uma oração, porque nós amamos aquelas pessoas. Vamos, a terceira frase, vamos lá? Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha, né? Também é uma frase muito linda, Hudson Taylor. Charles Miller, vamos lá? Deixa eu ver, peraí, acho que eu pulei uma aqui. Charles Spurgeon, mais uma, vamos lá? Eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Veja, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse assim, que ele preferia ensinar uma pessoa a orar do que 10 homens, 10 mulheres a pregar, né? A importância que ele tinha na oração, da oração. Charles Miller, né? Também uma história muito linda, a biografia de Charles Miller, vamos lá? Nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Charles Miller tem na sua biografia, diz que um dia ele fez um orfanato para criança, e um dia tinha acabado o leite para as crianças, e ele fez uma oração pedindo que Deus providenciasse leite. E então estava passando ali perto uma charrete, na época, né, uma charrete carregando leite. E a charrete, por algum motivo, lá um buraco, ela quebrou, ela se não podia mais rodar. E aí eles foram até o orfanato e falaram assim, olha, quebrou a charrete, vai demorar para chegar a ajuda e o leite vai estragar, vocês podem ficar com leite, né? E ele tinha orado pedindo leite, né? Então, por isso que essa frase é tão assim, dentro da sua história, da sua vida, ela é tão importante. Mais uma frase aqui, agora de Agostinho, né? O teólogo, vamos lá? A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Agostinho falou muito sobre oração, a sede que há no coração do ser humano por Deus. E eu não poderia deixar de citar o Billy Graham, né? O Billy Graham tem que aparecer aí também, uma frase de Billy Graham, vamos lá? A oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração, né? Separei aí essas frases para introduzir o assunto, mas sabendo que, como Jesus falou da oração, eu queria falar com vocês agora sobre uma maneira errada de orar e a maneira certa de orar. Vamos ver primeiro a maneira errada. Você está com sua Bíblia aí? O Mateus capítulo 6, versículo 5. Lá está no Data Show, verso
5 diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha, Jesus vai nos falar uma maneira certa de orar e uma maneira errada de orar. Vamos começar falando da maneira errada. Jesus está falando aqui que a maneira errada de orar é quando a gente está orando e não está pensando em Deus, mas está pensando nas pessoas. A nossa atenção não está dirigida para Deus, está dirigido para as pessoas. Então você vê aí, né? Porque gostam de orar em pé, diz a Bíblia, né? E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Irmãos, olha, o ensino de Jesus aqui é que nossa vida de oração não deve ter como objetivo os outros. Nós não devemos orar pensando que os outros estão nos vendo. Ou seja, não devemos assim, qual é a motivação da nossa oração? Ah não, eu vou orar aqui, vou ajoelhar agora, porque daqui a 5 minutos minha esposa vai passar ali e ela vai ver orando e vai dizer, olha, que bom filho, ou que bom marido, né, está orando, ou o filho dizer, eu vou orar para meu pai ver eu orando, né? Então não é esse o motivo da oração. Ah, pastor, então só pode orar trancado no quarto? Ah, depende, se você estiver lá no seu quarto pensando assim, será que as pessoas sabem que eu estou orando? Será que as pessoas sabem que eu estou dedicando esse tempo de oração? Então, a questão aqui, irmãos, não é nem tanto quem está nos olhando, mas qual a motivação. Né? A motivação errada. Os fariseus, eles se punham de pé na sinagoga, nas ruas, em lugares que pudessem ser vistos, e eles queriam então assim, ser olhados, ser observados, ser admirados, e Jesus então diz que eles já receberam a sua recompensa. Semana passada eu falei aqui da parábola do fariseu e do publicano. Eu acho que mais uma vez a gente poderia refletir nela, só lendo, porque ela é muito rica e ela está dentro do nosso contexto de hoje. Convido para a gente ler junto mais uma vez. Vamos lá? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então está aí, irmãos, o resumo da história, né? Está aí, disse que aquele fariseu, ele confiava em si mesmo, né? Ele julgava, né, como se fosse melhor. Ah, eu sou melhor do que o meu irmão, né? Eu não sou um roubador, eu não sou um injusto, eu sou um dizimista. Ou seja, ele se põe num pedestal, né? E Jesus então está condenando essa autovaidade, né? Vamos ver a outra maneira errada de orar. O versículo 7 na sua Bíblia, acompanhe comigo aí o versículo 7 do capítulo 6. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, a primeira maneira errada de orar é querer ser visto, né, pelas pessoas. A segunda maneira errada é quando a gente fica repetindo, né, repetindo as mesmas palavras, ou a gente fica pensando assim: se eu orar muito tempo, Deus vai me ouvir mais, então eu preciso ficar aqui 1 hora, 2 horas, talvez falando a mesma coisa.
parece que quanto maior a minha oração, mais eu serei ouvido. Então Jesus está dizendo que não é isso, né? Ele está dizendo que nós temos que nos livrar da noção matemática da oração. Sabe que a oração matemática é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma vez. Pai nosso que está no céu, 2 vezes. Sabe? Ficar repetindo a mesma coisa. Parece que seremos ouvidos pelo muito falar, né? E é claro que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Com a nossa dificuldade dos rosários e dos terços, né? Que repete-se. Jesus está dizendo aqui de forma muito clara: não useis de vãs repetições, né? Porque presumem que pelo seu muito falar serei ouvido. Às vezes aquela pessoa fez uma oração de 5 minutos ou de 2 minutos e Deus falou assim: olha, fez de coração, né? Aquela oração. E o outro às vezes passou um tempão lá repetindo o Pai Nosso 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Deus fala assim: não sei para que está fazendo isso, né? Porque é só repetição, né? Então eu penso que o que Jesus está nos falando aqui é que a oração deve ser espontânea. A oração deve partir do coração. Não é a oração, irmãos, nunca deve ser obrigatória, ou deve ser forçada. Ela deve ser algo natural, agradável, deve ser prazerosa. Então essa é a segunda maneira errada de orar que a Bíblia nos ensina essa noite. Mas Jesus fala da maneira certa. A maneira certa de orar está no versículo 6. Vamos ver aí na Bíblia, Mateus capítulo 6, o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu coloquei aqui no Data Show 2 passos importantes para orar de maneira certa. O primeiro passo é esquecer das outras pessoas. Ou seja, não há nenhum problema em você orar em grupo, né? Por exemplo, aqui na igreja, nós temos as manhãs da oração, que vai das 7 às 7h30, de segunda a sexta-feira. Eu não entendo que Jesus aqui esteja condenando a oração em grupo, como se assim, vai no teu quarto e ore lá, só lá que é correto. Não. O que Jesus está nos ensinando, eu entendo, e outros estudiosos da Bíblia que eu pesquisei, que a oração, ela deve ser uma prática onde a gente deve esquecer que estamos com outras pessoas e focar em Deus, né? Focar em Deus. Ou seja, se você está no seu quarto, foque em Deus. Se você está num grupo de oração, foca em Deus. Põe o seu pensamento em Deus. Não fica pensando nos outros ou querer fazer uma oração bonita porque os outros vão elogiar aquela oração, né? Ou seja, Cristo tem que ser o centro da oração. Aqui não é uma proibição de orar em grupo, porque na Bíblia a gente vê, por exemplo, pessoas orando em grupo. Paulo, uma certa ocasião no livro de Atos, procurou um grupo de oração. Está lá no livro de Atos escrito isso. Não há motivos para orar, só orar sozinho. Jesus, uma vez, ele chamou os discípulos para orar, e depois ele chamou mais de perto só os 3 discípulos. Ele falou: orem comigo. Não há problema em orar em grupo, irmãos. O problema é quando a gente faz uma oração em grupo, preocupado com as pessoas que estão ali. Ou seja, o nosso foco não são as pessoas, o nosso foco é Deus. Então, põe seu pensamento em Deus, faça oração em Deus. E quando o outro irmão estiver orando, ponha também a sua oração em Deus, os seus ouvidos, os olhos em Deus. Não fique olhando: aquele ali falou errado essa palavra, aquele foi orar e tropeçou no português, aquele ali vai orar e demora meia hora para orar. Não fique pensando o que os outros estão orando, mas ponha o seu pensamento em Deus. É isso que seria a maneira certa. E o segundo princípio aqui é a percepção da presença de Deus. O que Jesus fala aqui? Ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, né? Que vem em secreto. Ou seja, para quem estamos orando? Com quem estamos falando? Temos que nos perceber que a nossa oração é dirigida a Deus. É Deus. Eu acho tão bonito assim que
a teologia, o estudo sobre Deus, né? Deus, a gente aprende assim, a imanência e a transcendência. Deus está perto e está longe, né? É Deus de perto e é Deus de longe. Ele está lá no céu, Ele é todo poderoso, Ele é magnífico, Ele é criador do céu e da terra, Ele governa as estrelas, os mares, o sol, a lua, mas Ele também é Deus perto. Ele está perto do que tem o coração quebrantado e contrito. Eu acho legal, às vezes a gente fala assim, né? Vai com Deus, e a pessoa fala assim, fica com Deus, né? Já percebeu essa frase? Vai com Deus, fica com Deus, né? Ou seja, Ele vai, mas Ele fica. Ele é Deus de longe e é Deus de perto. Ele está ao coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Ele não despreza. Então, irmãos, a presença de Deus, né? Percebê-lo, senti-lo, fazer aquela oração com concentração, né? De coração aquela oração. Tem um salmo que fala, de todo o meu coração, Senhor, te darei louvores, né? Esse é o objetivo da oração, não algo mecânico, algo rotineiro, mas de todo o coração. E ainda aqui no verso 6, eu percebo mais um detalhe, que é o relacionamento de pai e filho, né? O texto fala, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tem pessoas que acham que Deus é um oficial de polícia celestial, né? Tem pessoas que acham que Deus quando dá um relâmpago assim, Deus está jogando umas flechas no mundo, né? Dizendo assim, olha que Deus mau, que Deus irado, né? E as pessoas criam essa ideia que Deus é um Deus distante, é um Deus que não está perto, é um Deus que está bravo com a gente. E na realidade a Bíblia fala que Deus é como um pai. Ele é como um pai. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que Ele é magnífico. Mas a Bíblia diz que Ele é pai. Ele é pai, assim como um pai, né? Orarás ao teu pai. Olha, irmãos, é tão fácil a gente pensar nesse relacionamento pai e filho. Vocês já viram... observe um relacionamento de um pai e de um filho, né? Jesus Cristo, Ele fez uma oração e chamou Deus de Abba. Ele falou assim, Abba Pai. Sabe que a palavra Abba é uma palavra em aramaico que significa, as crianças chamavam seus pais, aramaico, Abba, paizinho, papai. O Samuel me chama de papai. Ele fala papai, mamãe. Ele tem esse hábito. Papai, lá no Nordeste é painho, né? Painho, né? Então, é uma intimidade. Abba, pai. É um relacionamento íntimo. É intimidade. A gente pode ter um relacionamento com Deus, não como uma pessoa distante, mas como um pai. Pastor, eu não tive um bom pai. Então, esqueça essa imagem. Põe imagem de mãe. Tem problema. Lembra da cabana? Quando Deus aparece lá em forma de uma mãe. E ele fala, mas eu sempre achei que você era um pai. Ele fala assim, mas você não teve um bom relacionamento com seu pai. Então eu apareci como mãe para você. Porque Deus não é pai nem é mãe. Deus é espírito. Mas uma das figuras dele é um pai. E tem tantas outras figuras na Bíblia para Deus. Como uma galinha, apacenta os seus pintinhos. Cuida dos seus pintinhos. Assim eu vou cuidar de ti. Eu quis cuidar de ti, Jerusalém. Então Deus não é nada disso. Mas Ele é um símbolo. É uma forma da gente entender que Ele está perto de nós. Ele está perto de nós. Ele quer se relacionar conosco. Tem uma foto aqui que eu achei muito linda. É uma foto do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, lá na sua sala, da Casa Branca, onde ele está então deitado no chão e com sua filha em seus braços. Ou seja, o homem mais presidente do mundo, dos Estados Unidos, aquela criança, para ela, aquilo ali é uma sala tão comum. Aquilo ali é uma sala da sua rotina. É uma sala para ela, não é melhor do que qualquer outra sala, porque é a sala do pai dela. É a sala do pai dela. Talvez se eu e você entrar naquela sala, nossas mãos iam começar a suar, a gente ia colocar a nossa melhor roupa, a gente ia pensar muito nas palavras, na saudação ao presidente dos Estados Unidos. Mas quando a filha dele entra, ela diz, papai, cheguei, é só isso. Não tem nenhum discurso,
não tem nenhuma frase, não tem nenhuma roupa específica, pode ser roupa de casa, porque Ele é o pai daquela criança. Então, irmãos, eu penso que assim deve ser a nossa relação com Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui: intimidade, a proximidade, relacionamento. Deixe para lá as aparências, deixe para lá o que os outros pensam, deixe para lá o que os outros acham da sua vida de oração. O que importa é que o seu Pai sabe da sua oração. Não importa se você ora bonito ou ora feio, não importa se a sua oração dura 1 segundo ou 10 minutos, o importante é o que vai no seu coração, o seu desejo de ter um relacionamento com seu Pai Celestial. É isso que Jesus aqui está nos ensinando. E eu quero ir para o encerramento com a segunda parte da mensagem sobre o jejum. Vamos falar também sobre o jejum. Vamos pular agora o Pai Nosso. Vamos pular para o versículo 16. A oração dominical, vamos pular ela. E vamos para o versículo 16, diz assim, até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, Jesus já nos ensinou como deve dar esmolas. Jesus já nos ensinou como devemos orar. E agora Jesus nos ensina como é o jejum. O jejum, talvez você não saiba o que é isso. O jejum é uma prática bíblica. O jejum é quando você se abstém de um alimento para se alimentar da palavra de Deus. Você se abstém do alimento físico para se alimentar do pão celestial. Então, por isso que aquela imagem é importante. Uma Bíblia e um pão. Você tem que escolher qual que você quer ali, ou a Bíblia ou o pão. Então, o jejum é uma prática de abstenção. Nós temos aqui na igreja as nossas campanhas de jejum e oração. Nós fazemos agora no primeiro semestre, no mês de abril, a campanha de 21 dias de jejum e oração. Ih, pastor, vou ficar 21 dias sem comer. Não é isso, calma. Depois nós vamos explicar como vai ser melhor essa campanha. E no segundo semestre, nós fazemos em setembro a 40 dias de jejum e oração. Então já é nosso costume aqui reservar 2 datas para orar e jejuar. O primeiro semestre, 21 dias, aquecendo os motores, os 40 dias que vem em setembro também de jejum e oração. Mas eu queria, até lá eu vou ainda explicar como vai ser isso e que forma você vai poder jejuar nessa campanha. E vai ter um livro, guia, cada dia vai ter uma leitura também de uma passagem da Bíblia para você seguir a campanha. Então, é bíblico o jejum, né? Jesus Cristo jejuou, né? Lá, está escrito lá no Evangelho de Lucas, Mateus, capítulo 4, em Lucas está registrado isso. E também a Bíblia fala de Moisés jejuou, a Esther, Daniel e outros profetas, enfim, também jejuaram. Eu quero ir para o final falando da maneira errada e a maneira certa de jejuar. Primeiramente, a maneira errada está lá no verso 16. O verso 16 fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, irmãos, olha a cara daquela moça ali jejuando, né? É mais ou menos essa cara que a gente não pode fazer quando jejua. Os fariseus, quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto, ou seja, aquele rosto triste. As pessoas falam: o que foi? Estou jejuando, né? Parece que já esperava aquela pergunta, né? Aquele rosto infeliz, aquele rosto abatido, parece para dizer assim: olha, vejam todos vocês que eu estou jejuando, olha, eu sou um homem espiritual, eu jejuo, né? Então, mais uma vez, Jesus está falando aqui da motivação do coração, né? A motivação de mostrar para as pessoas, de serem vistos, né? E aí ele fala então da maneira certa de jejuar, que é o verso 17. Vamos ler juntos o verso 17? Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim, 18, de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, irmãos, o princípio aqui é o mesmo da oração. Esqueça das pessoas, faça o teu melhor para Deus.
Jejue para Deus, não jejue para ninguém. Não precisa mostrar, não precisa ficar lamentando. Lava o seu rosto, fica com uma boa aparência, escova o seu dente, arruma o seu cabelo e vai para fora, para a rua, feliz. Não precisa ficar triste, ficar mostrando que está jejuando. Porque a Bíblia diz que se assim nós fizermos, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, temos que fazer, aqui tudo ronda em cima do nosso objetivo, da nossa motivação. Eu quero deixar uma frase aqui para a gente finalizar. Gostaria de a gente lesse junto essa frase. Deixa eu voltar aqui, vamos lá? Que as pessoas não te ouçam, não te amem e nem te louvem, mas o que importa é isso, é o Senhor quem te aprova. Esse é o resumo da nossa mensagem. Não preocupe com as pessoas, não ore para alguém ver você orando, o Senhor que te aprova. E eu deixo aqui o lema de João Calvino. João Calvino, ele, reformador, ele tinha um lema no final dos seus livros. Ele disse assim, está em inglês aí, ele disse assim: o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. O meu coração, ó Senhor, eu te ofereço, de modo pronto e sincero. Essa deve ser a nossa vida, nosso objetivo, não agradar homens, agradar a Deus. Sinceridade, irmão. Sabe o que é a palavra sinceridade? Sem cera, sem máscara. Sinceridade. Vamos fazer de coração a nossa esmola, a nossa oração e o nosso jejum. Vamos encerrar orando. Vou pedir o pessoal do louvor aqui se preparar. Vamos baixar as luzes. Queria que você orasse aí onde você está, que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus. O que essa mensagem chamou a sua atenção? Que forma que você pode melhorar? Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Que tipo de Deus você vê? É um pai? É um avô? É um policial? Vamos pensar nessa mensagem. Vamos encerrar esse culto refletindo nesse estudo de hoje. Faça essa oração. Na semana que vem nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Tão linda a oração do Pai Nosso. Se você puder estar aqui para estudarmos juntos aquela oração tão conhecida do Pai Nosso. Mas eu queria encerrar orando com você. Entregue a Deus a sua vida. Eu tenho escrevido uma oração, um resumo da pregação. E aqueles que quiserem repetir comigo essa oração, com os olhos fechados, refletindo nas palavras, meditando na pregação, diga no seu lugar assim: Senhor Jesus, nesta noite, dizemos como os discípulos, ensina-nos a orar. Senhor Jesus, não queremos orar da maneira errada. Não queremos ser vistos pelas pessoas. E nem ficar repetindo as mesmas palavras. Ajuda-nos, quando orar, esquecer e perceber a Tua presença. Que o nosso pensamento seja voltado para Ti. Senhor Jesus, eu quero desenvolver uma intimidade na oração. Pai e filho, pai e filha, que possamos entender o significado da palavra Abba, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, a jejuar
da maneira certa, lavarmos o rosto e entregarmos a Ti o nosso jejum. Assim como Calvino, nós dizemos nesta noite: o meu coração te ofereço de modo pronto e sincero. Em nome de Jesus. Amém.